Meus irmãos e irmãs, via de regra, todo relacionamento que nós estabelecemos no nosso dia a dia, eles começam de forma agradável. Pensa em todos os níveis de relacionamento. Relacionamento do professor com o aluno, entre dois amigos, da namorada com o namorado. Geralmente os relacionamentos, eles começam de forma agradável, porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente tende a mostrar para o outro aquilo que a gente tem de melhor. Então, o primeiro contato de um aluno com o professor é sempre um contato agradável. O aluno mostra o seu lado mais paciente, mais atento, mais solícito, e o professor mostra para o aluno aquele seu lado mais habilidoso, o seu traquejo mais competente. Quando o moço conhece a moça e começam os primeiros passos da paquera e do namoro, tudo é flores. O namoro, ele é delicado, há muita gentileza, há muita delicadeza, há muita troca de gracejo, há muita troca de carinho, há muita declaração de amor, há muita troca de presente. Quando dois amigos se conhecem e começam a estabelecer a amizade, há muita confidencialidade, muita parceria, muita confiança, aquela coisa que parece que essa amizade vai durar para sempre, vamos ser parceiros para a vida inteira. E geralmente, quando essas relações elas vão sendo calejadas pelo tempo, o que acontece é que elas vão sendo manchadas pela falta de compreensão de que nós não somos somente aquilo que foi apresentado no início do relacionamento. Tanto que a maioria das crises nos relacionamentos conjugais, nos casamentos, nos namoros, ela acontece porque na nossa imaturidade, na nossa infantilidade, eu quero levar para o casamento, não aquela pessoa completa que eu conheci, mas aquela princesa do namoro, aquele príncipe do namoro. E eu me esqueço que aquela princesa, que aquele príncipe, é um lado daquela pessoa. Mas aquela pessoa amorosa, paciente, solícita, é um lado da pessoa. Mas aquela pessoa tem também as suas exigências, as suas impaciências, os seus defeitos, as suas fragilidades. E aquele príncipe um dia vira sapo. E se eu aceitei ter uma relação de amor com aquela pessoa, eu não quero ter uma relação de amor somente com aquelas qualidades, eu quero ter uma relação de amor com o todo daquela pessoa. A minha relação de parceria com o meu professor ou com o meu aluno, não é só com os seus momentos de paciência ou de habilidade, mas é com o professor no seu todo, é com aquele aluno no seu todo. Amizade de verdade é quem entende o amigo nos seus momentos bons, mas nos seus momentos de azedume, nos seus momentos de amargor. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o Evangelho nos ajuda a entender que, infelizmente, às vezes nós levamos essa relação complicada no nosso jeito de lidar com Jesus. O que está acontecendo no Evangelho de hoje? Jesus, ele cura um leproso. E imediatamente, ao exercer aquela cura, ele pede com firmeza. E é muito curioso a forma firme e imperativa do texto, porque Jesus diz, e o texto nos fala, com firmeza, Jesus diz, a palavra é essa, falando com firmeza, Jesus pede, não contes nada disso a ninguém.
Jesus pede: não fala para ninguém que eu te curei da lepra agora. Isso tem um nome: segredo messiânico. Por que Jesus não quer que aquele leproso conte que Jesus acabou de fazer um milagre grandioso na vida daquele homem? Porque Jesus não quer que as pessoas vejam que Jesus é simplesmente um fazedor de milagres, um curandeiro, um taumaturgo. Porque senão as pessoas vão se apaixonar somente por um homem que cura leprosos, que multiplica o pão, que faz milagres, que faz prodígios. E Jesus é muito mais do que isso. E olha como a nossa relação com Jesus é complicado. Às vezes nós nos aproximamos dele, porque o que nós ouvimos falar de Jesus são os milagres e prodígios do leproso que saiu e de forma desobediente falou das maravilhas realizadas pelo Cristo, mas falou somente das maravilhas, não falou do Cristo, que é muito maior do que os seus milagres, que é muito maior do que os seus prodígios, que é muito maior do que a cura realizada. Aí a gente consegue entender por que tem tanta gente que se decepciona com Jesus, tem tanta gente que se separa do Cristo, tem tanta gente que não aceita o Senhor, tem tanta gente que assina o divórcio com o Mestre, pelo mesmo motivo que tem gente que se separa da sua esposa, se separa do seu esposo, briga com seu amigo, briga com a sua amiga, se separa das suas relações cotidianas no hoje da sua história. São pessoas que na verdade não estabeleceram uma relação com Jesus, mas estabeleceram uma relação com o milagre. Assim como tem gente que não se casou com a sua esposa, se casou com a namoradinha, com a princesinha do namoro. Gente que não se casou com seu marido, mas casou com um garanhão que conheceu há 30 anos atrás, e o garanhão virou um sapo. Mas eu me apaixonei pelo garanhão, ou eu me apaixonei por um homem completo nos seus vícios e nas suas virtudes, e eu assumi essa pessoa na plenitude do seu ser? Aí tem gente que rompeu a amizade, mas rompeu a amizade porque eu não fiz a amizade com aquela pessoa, eu fiz a amizade com aquilo que aquela pessoa tinha para me oferecer. E não é que a gente faz a mesma coisa com Jesus? Por isso que eu assino o divórcio com Cristo, porque na verdade o meu negócio não era com Cristo, era com o milagre. E Jesus não é milagre, Ele faz milagre. Jesus não é prodígio, Ele faz prodígios. Jesus não é unção, Ele faz unção, mas Ele é muito mais do que tudo isso. Por isso da preocupação do Cristo em tantos momentos da palavra. Não fala que eu fiz milagre, porque senão as pessoas vão me procurar só por causa disso. Não fala que eu multipliquei o pão, porque senão eles vão vir atrás só por causa disso. E eu sou muito mais. Então hoje a missa precisa de nos ajudar a refletir sobre isso. Eu estou atrás do Cristo por causa do Cristo ou por causa do milagre? Porque se eu tiver por causa do milagre, eu vou me separar dele daqui a pouquinho. E às vezes isso vale a pena para você também refletir. Por que você se separou da sua esposa? Por que você se separou do seu esposo? Por que você se separou do seu amigo? Por que você se separou da sua mãe, do seu pai, das suas amizades, do seu emprego, dos seus projetos de vida? Porque às vezes a relação estabelecida com essas pessoas não foi com a pessoa, foi com fragmento. E muito cuidado, porque às vezes a nossa fé com Cristo é uma fé ligada a pedaços do Cristo. E é muito preocupante quando a gente fica picotando Jesus, né? E aí eu tenho uma
e às vezes o excesso de devocionismo, ela nos leva, por isso que toda devoção, e devoção é coisa vinda na igreja, devoção são caminhos preciosos, mas por isso que a devoção, ela só é saudável se ela for bíblica, porque a Bíblia não nos mostra pedaço de Jesus, a Bíblia nos leva à revelação plena do Cristo. Então, devoção que não tem Bíblia é manca, é perigosa. Por isso que toda devoção é coisa linda, é tesouro da igreja, é preciosa para a nossa tradição, mas tem que ter palavra. Se não tiver palavra, é perigosa. E aí eu olho para a palavra, e quando eu olho para a palavra, quem eu encontro? O Cristo. Então que a missa de hoje nos ajude nesse processo. Milagre é bom, unção é bom. Sabe por quê? Porque onde que Jesus quer nos levar quando Ele fala, olha, não conta para ninguém que eu fiz milagre. Porque onde que vai cair o nosso desenvolvimento da fé? Onde está a maioria da separação conjugal, dos divórcios? No momento das exigências. A separação acontece do casal quando vem as exigências, os problemas, os desafios, as cobranças. Perfeito. A nossa separação com Deus também vem nesse momento. Quando Deus nos exige, nos cobra, e Ele nos exige, Ele nos cobra, Ele nos pede uma opção, Ele nos pede uma retidão, Ele nos pede abandonos. Porque se tem um nome que está, uma palavra que está em oposição a Deus, essa palavra é muro. Então Jesus nos pede a todo momento, sai de cima do muro. E às vezes isso nos incomoda, isso nos inquieta. Então queira o bom Deus que a Eucaristia de hoje aqueça o nosso coração e nos ajude nesse processo. O processo de quem aceita viver, não o milagre de Jesus. Milagre é maravilhoso, é presença, é real, é concreto, mas Jesus não é milagre. Ai da igreja que vive apoiada em milagre, porque é uma igreja que vive só um pedaço de Jesus. E Jesus é muito mais do que um milagre. Jesus é a nossa salvação, e desse milagre vem exigência, vem radicalidade, vem uma opção de vida que toca a cruz, mas que desemboca no altar do pão que nos alimenta, o qual nós queremos adorar e que é o caminho verdadeiro da nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.